como os estudantes estão se preparando para enfrentar o Enem e os vestibulares? Como que as famílias podem apoiar esses adolescentes nessa fase tão desafiadora? Aqui, hoje, nesse podcast, vamos dar dicas preciosas para pais, mães e responsáveis. E vamos dar dica também para você, vestibulando. Então, chame seus filhos e filhas para escutarem junto com você o nosso podcast. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada do nosso podcast e já é o 6º da nossa lista, hein? O tema dessa temporada é Preparando-se para o Futuro. E no episódio de hoje vamos falar sobre como as famílias podem apoiar seus filhos e filhas no Enem e nos vestibulares. Eu sou a Fê Galisteu. E eu sou o Leandro Carabete e hoje estamos com uma convidada muito especial, a Camila Carino, a nossa CEO da Geek, e ela é mãe de 2 filhos, psicóloga, mestre pela Universidade de Brasília e doutora pela mesma universidade com estágio na Universidade de New Brunswick, lá no Canadá, quando estudou igualdade, equidade e eficácia do sistema educacional brasileiro. Ela é pesquisadora colaboradora do programa de pós-graduação do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares na UNB. Aqui na Geek, antes de assumir o cargo de CEO, Cami atuou como diretora pedagógica. Anterior à Geek, ela foi coordenadora de avaliações do INEP, no MEC, quando esteve à frente por muitos anos no Enem. Por isso, é uma pessoa super pertinente para a conversa de hoje. Seja bem-vinda, Cami. Obrigada! Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. O podcast é uma idealização nossa da Geek, né? Sempre queríamos ter uma forma de se comunicar mais de perto com as famílias. E a gente está conseguindo fazer isso agora com o podcast. E estamos na nossa terceira temporada de muito sucesso. E é uma honra para mim estar aqui falando de avaliação nessa terceira temporada. Eu falo que a avaliação, eu sempre sinto muito confortável de falar sobre isso, porque é minha porta de entrada para a educação, foi a avaliação. Né? Então, voltar a falar de Enem, voltar a falar de avaliação vai ser muito gostoso aqui hoje com vocês. Eu queria reforçar uma coisa que quando você estava lendo o currículo, né, da Camila, você falou assim que ela foi coordenadora de avaliações no INEP do MEC, quando esteve à frente por muitos anos do Enem. Você poderia falar mais para a gente, até para quem está em casa entender mais, o que significa ser a coordenadora de avaliações do INEP? No INEP, eu era responsável por todas as provas da educação básica, desde a provinha Brasil, que é a primeira prova que as criancinhas fazem, até a última prova no final da educação básica, que é o Enem. E lá eu era responsável pela parte do instrumento, da prova, né? Então, nossa equipe lá toda montava a prova, escolhia os itens que iriam para a prova no final, escolhia o tema da redação, trabalhava naquele ambiente super seguro ali, né, de informações, e a gente concebia tecnicamente a prova. E a prova ela é extremamente técnica, né? A gente precisa saber balancear a dificuldade, a ordem com que as questões vão aparecer, as temáticas que vão aparecer, se a gente vai medir adequadamente cada habilidade. Então, é um trabalho super técnico que eu estava à frente na época ali com toda a minha equipe. E foi uma honra conduzir esse exame por alguns anos ali no INEP. Muita saudade ali do pessoal. Que legal. Então, Fê, deu para sentir a responsabilidade, acho que até para quem está ouvindo a gente. Então, por muitos anos, a prova do Enem passou pela sua equipe juntamente com você. Então, o nível de dicas que a gente vai ter hoje aqui é muito rico. Então, aproveitem cada momento desse podcast aqui com a gente. Eita, aumenta a minha responsabilidade aqui, né? A expectativa tá alta. E Cami, acho que você vai se sentir à vontade em vários momentos aqui, porque a gente já começa a nossa conversa com o check-in. A gente sempre começa as nossas conversas aqui, para quem já está acostumado e ouvindo a gente aqui há algumas temporadas, sabe que a gente sempre tem uma pergunta que é uma pergunta de início de conversa, né, Lê? Então, vou começar perguntando para o Lê. Lê, em uma frase, qual sentimento você se lembra quando você prestou o vestibular pela primeira vez? Olha, essa pergunta é legal, porque o vestibular também faz muito história da minha família. A minha mãe, ela trabalha com vestibular há muito tempo, há mais de 40 anos. Então, por muito tempo, ela viu o vestibular, né, muito de perto, muitos alunos prestando. Aí você imagina como foi a emoção de quando ela foi me levar até a porta do vestibular da FUVEST para me deixar. Então, eu lembro que foi um dia, assim, muito emocionante, porque a gente chegou na porta da onde eu ia prestar o vestibular e foi como ela me falando assim, vai, capricha com tudo. Então, foi muito emocionante. Depois de ter deixado, então, tantos alunos, chegou a minha vez. E aí, quando eu cheguei lá dentro da prova, falei, olha, toda essa história junto que eu tô aqui hoje para
para representar, para fazer. Então foi um dia de muita emoção. E você, Cami, como foi? Bom, para mim, uma frase seria frio na barriga e nervosismo, assim. É muito difícil você pensar em todo o ensino médio, uma jornada que você vai ser avaliado em 2 dias, né? Então, aqueles 2 dias são muito relevantes. Eu era muito nervosa, sempre fui muito ansiosa, queria me mostrar muito que eu tinha estudado bastante, queria me dar muito bem, mas o nervosismo vinha, assim, né? Então, era esse sentimento de nervosismo, de ansiedade, assim, com a prova. Bom, diferente de vocês, eu caí meio de paraquedas ali, porque a minha família, né, eu cresci muito com a família da minha mãe, e as pessoas não faziam vestibular logo que terminavam o ensino básico, né? Os meus tios foram fazer adultos já, com mais de 30 anos. Então, para mim, era uma coisa que eu sabia que eu tinha que passar, mas eu não entendia a magnitude daquilo a primeira vez. E na segunda vez que eu prestei, eu já tinha mais noção. Então, acho que é até legal, porque muitos dos familiares que vão ouvir a gente aqui, talvez não passaram por esse processo como os filhos deles estão passando hoje, e o quanto que é importante algumas dicas que a gente vai dar aqui, até para como que você pode apoiar seu filho, seu sobrinho, seu neto, né? Algumas perguntas legais para você fazer que vão ajudá-lo nessa decisão, né? A gente falava muito quando eu era adolescente que era uma escolha para a vida toda. Não necessariamente, a gente sabe que muitas coisas podem mudar, mas é uma escolha muito importante, num momento muito importante, né? Então, eu lembro que eu fiquei muito frustrada quando eu não passei a primeira vez, mas eu entendi que aquilo era uma chance e que depois teriam outras, né? Então, a primeira vez não foi tão nervosa quanto a segunda. Então, acho que tem esses pontos também, né? Essa coisa de a gente estar conversando nesse momento com as famílias é muito intenso, porque é como se a família prestasse o vestibular junto com os filhos. Me presta, né? O filho tá lá prestando e a família tá junto e leva para onde é o lugar de prova, acompanha, ou prepara a comida, ajuda a preparar o lanche. Aquele ano, se preparando, e é como se estivesse prestando o vestibular junto. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre preparação para o Enem e para os vestibulares. Porque agora, no dia 5 de novembro, a gente viu o Brasil todo acompanhando a aplicação do primeiro dia de provas do Enem, aquela expectativa para saber qual foi o tema da redação. E agora, nesse próximo domingo, dia 12 de novembro, os estudantes vão encarar o segundo dia de prova. E quando a gente fala em Enem, é muito importante a gente entender mais a fundo o que é isso. Então, Camila, fala um pouco da importância desse exame para a gente, do Enem. Legal. Bom, o Enem foi um exame que foi criado no final da década de 90 e ele mudou muito o seu objetivo ao longo desses anos, né? Então, assim que ele foi criado, o objetivo era autoavaliação. Então, o estudante voluntariamente se inscrevia ali no Enem e ele queria ver como é que ele estava em relação aos outros estudantes do país. Será que a minha formação foi boa, foi adequada? Então, ele não tinha uma quantidade muito grande de estudantes que faziam, porque era cada estudante indo lá por conta própria se inscrever. E, na medida que foi passando os anos, ele começou a ter um uso mais adequado dessas notas, né? Então, alguns programas do governo começou a utilizar a nota do Enem, né? O ProUni, o FIES, né? Então, começou a usar a nota do Enem ali como base. E aí o Enem se transforma mesmo em 2009, né? Acho que foi uma data muito relevante ali, foi quando o Enem se torna o grande exame de seleção para a educação superior, né? Em que várias universidades públicas do país, elas aderem ao Enem, então falando de uma forma de seleção unificada e uma política de equidade para o nosso país. Por que equidade, né? Porque um estudante de classe média, média alta, ele podia viajar para fazer várias provas, pagar várias inscrições de vestibular e concorrer para várias vagas de universidades públicas. O estudante de classe baixa, ele não conseguia fazer esse mesmo trajeto. Ele tinha que ter a mesma oportunidade de poder passar numa vaga de educação pública superior, né? Então, um programa de equidade por conta disso. Com uma única prova, uma prova nacional, ele poderia concorrer a vagas ali do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, vagas de universidades de todo o país. E o governo também ajudaria nesse deslocamento, né? Então, se eu estou aqui no Centro-Oeste e passei no Sudeste, eu teria ali formas de alimentação, de hospedagem, para eu conseguir me manter ali numa outra universidade. E essa era a grande idealização quando a gente pensou num Enem em 2009, com um Enem voltado para uma política única de seleção para a educação superior. E isso foi ganhando corpo, né? Então, hoje são mais de 140 universidades no país que usam as notas do Enem, né, como programa de seleção. Várias universidades particulares também passaram a aderir, né, às notas do exame.
Então, ali é uma porta de oportunidades gigantesca, né, para os estudantes. Então, por isso que eles se tornam um exame tão importante e que milhões de estudantes fazem anualmente essa prova. E é interessante a gente saber disso, dessa questão da mobilidade, né? Então, hoje eu posso fazer uma prova aqui, mas concorrer a vagas no Brasil inteiro, né? E aí, a partir do SISU, que é o que complementa o Enem. Então, nunca se fala sozinho do Enem, fala de Enem e SISU, porque uma vez você faz a prova do Enem, depois você vai entrar no SISU para você conseguir ver ali as notas de corte, você se candidatar às vagas de universidades no Brasil inteiro, né? Então, de forma bem simplificada, quando eu presto o Enem, eu recebo uma nota ali, né, no final, depois que eu faço toda a prova, e com essa única nota de uma prova, né, em 2 etapas que eu fiz ali, em 2 finais de semana, eu posso concorrer a mais de 140 universidades. Então, eu posso escolher ali. Então, de forma bem simples, é uma prova. Eu não tenho mais, como era na minha época, como era na sua época, fazer 13 provas de vestibular. Então, você faz uma vez só o Enem, e aí, se você coloca ali a sua nota naqueles vestibulares que aceitam o Enem como nota, você não precisa ficar prestando essas provas mais, né? Isso. E aí, são 4 provas objetivas, né? E uma prova de redação. E com essas notas, cada universidade pondera, de alguma maneira, essas notas de acordo com o curso. Então, às vezes, na medicina, eu vou ter um peso um pouco maior para a nota de ciência da natureza. Às vezes, para uma engenharia, eu vou ter um peso maior para as notas de matemática. Então, esses pesos é de escolha da própria universidade. E lá no SISU que você consegue ver isso, né? Você vai lá, como que tá a medicina na UFMG? Aí você coloca ali, vai ver como é que vai ser a sua pontuação, que colocação você ficaria e se você tem chance ou não de entrar naquela vaga de medicina. Fica um período, né, em que o estudante pode ali tentar testar, né, como é que ele se daria bem em várias vagas, até que tem o dia da nota do corte ali do SISU, em que é processado todas as notas do Brasil inteiro para ver quem é que vai entrar em cada universidade. Eu já vou adiantar um assunto aqui que a gente vai falar no final, vai reforçar, mas já que estamos falando de SISU, se você tem um filho e uma filha que usa Geek One, a gente tem depois de cada aplicação de prova, a gente vai falar um pouco mais disso no final, como o estudante colocar a nota dele lá para ele ver no sisúmetro, né, que a gente chama dentro do Geek Test. Então, a gente vai falar um pouco mais disso, mas é legal que a gente também apoie o estudante a ter essa visão. E quando ele faz a prova, né, o teste que a gente faz aqui, ele consegue ir vendo o que ele precisa estudar mais, né, ao longo do processo. Então, é bem legal ele ter essa visibilidade. Esse termômetro, né? Exato. Isso é muito legal porque ele pode ir se preparando. Ele fala assim, poxa, tá faltando ainda 200 pontos para eu conseguir a nota de corte para entrar em tal universidade, em tal curso, né? Então, ele pode ir se preparando melhor desde o primeiro ano do ensino médio até a terceira série do ensino médio, né? Com certeza. Cami, você vivenciou esse momento várias vezes à frente do Enem, né? Aí eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente quais são os grandes desafios que o estudante tem na hora de se preparar para o Enem e para os vestibulares. A preparação para avaliações como o Enem, né, e outros vestibulares é uma jornada muito longa, né? Então, ninguém se prepara para um exame desse porte ou para uma vestibular desse porte de uma hora para outra. Não é um estudar 24 horas antes da prova, que nem a gente está acostumado às vezes na escola, que vai fazer funcionar. O Enem ele é desenhado para avaliar grandes habilidades e competências. Então, grandes habilidades e competências elas não desenvolvem de um dia para o outro, ele se desenvolve ao longo de um processo, né? Então, são vários desafios que a gente vai ter aqui. Vai ter desafios ali cognitivos, vão ter desafios socioemocionais, vão ter desafios físicos. Talvez o desafio cognitivo, que são essas grandes habilidades cognitivas, né, é o que a gente talvez dê mais suporte, porque a escola, muitos professores, a escola é o que está mais ligada com o conteúdo, né? Então, é o que a gente talvez olhe mais, dê o maior foco. Mas se a gente não olhar para os outros dois, pode colocar tudo água abaixo se a gente não olhar para a questão socioemocional e a questão ali física para o dia da prova. Então, a gente tem que sempre pesar esses 3 elementos, né? O cognitivo, o socioemocional e o físico. Para a parte cognitiva, o Enem avalia muito assim, a habilidade de você aplicar o conhecimento. Não é tanto o decoreba, não é aquela coisa assim, o conteúdo, o assunto. A gente está tentando ver como é que o aluno consegue aplicar aquele conhecimento em problemas reais, né? Em desafios da sociedade. Então, e como é que o aluno se coloca a sua postura diante da sociedade, como um ser atuante dentro da sociedade. Esse é o objetivo da avaliação das provas do Enem. Então, é a habilidade, menos o conteúdo,
puro, mas sim aquele conteúdo aplicado, né? Aquele conteúdo dentro de uma situação, um problema. A gente pode ter muito bem as habilidades cognitivas desenvolvidas, mas para o desenvolvimento dessa habilidade cognitiva, que é um processo, exige muita resiliência, existe muito consistência, disciplina, foco. Você não aprende essas habilidades de uma hora para outra. E é difícil você se manter persistente em uma jornada de aprendizado. Aprender é muito gostoso, né? Quando a gente aprende algo, a gente fica super orgulhoso, né? É uma sensação muito prazerosa ali. Mas a jornada nem sempre é fácil, né? E o processo nem sempre ele é fácil. A gente vai errar, a gente vai ter que abrir mão, às vezes, de ir para uma festa para poder estudar. A gente vai ter que ter uma rotina de estudo um pouco mais regular, porque não adianta você só estudar na véspera da prova, você tem que ir estudando constantemente. Então, isso é difícil, né? Então, esse preparo socioemocional, ele é muito importante. E aí eu falo que quem tem mais consistência, quem consegue se manter um pouco mais consistente ao longo desses anos, é quem possivelmente vai se dar melhor na prova no final desses 3 anos, assim. E o terceiro elemento, que é o elemento físico, a gente não pode deixar de falar que fazer provas, ficar 4 a 5 horas ali sentado na cadeira, concentrado, essa resistência física ela é necessária, né? Então, não é fácil a gente ficar tanto tempo ali concentrado. Então, é uma outra habilidade que a gente tem que desenvolver. E muitas escolas desenvolvem isso fazendo simulados, né? Então, a gente tem que ir se preparando. Não adianta, ninguém corre uma maratona de um dia para o outro, né? Você começa a correr ali 100 metros, 200, ou vai conseguindo 1 quilômetro, 2, 3. Então, é a mesma coisa. Às vezes, você não vai conseguir fazer 4 horas, né, de provas ali, concentrado o tempo todo no início do ensino médio. Mas, ao final do ensino médio, você tem que estar com esse preparo físico. Então, são 3 grandes elementos que a gente precisa encarar para se dar bem no Enem. Pegando um gancho nessa última pergunta, então, a gente pode pegar aqui uma primeira dica para as famílias, como você estava comentando, é uma maratona. Então, você pode ir treinando por meio dos simulados. Então, a família estimular o filho a fazer simulados, reconhecer essa importância, é uma primeira dica que a gente pode compartilhar aqui. E, pegando um gancho nessa pergunta, eu ia trazer qual que é o papel da família no apoio para esses estudantes nesse momento, porque parece que é tanta coisa acontecendo junto, os próprios desafios da adolescência, as pressões do dia a dia, tem a questão de, vou prestar vestibular, vou prestar o Enem. Então, como que a família apoia o estudante nesse momento? A família tem um papel crucial, assim. É muito fácil, às vezes, a gente fala assim, não passou porque não estudou, a culpa é do estudante, né? Ou fala assim, a escola não é boa, a culpa é da escola. Mas nunca é, tá? Nunca é só o estudante, só a escola. Na verdade, passar numa prova é um conjunto de fatores que te ajuda a passar daquela prova, né? Então, a família é um desses elementos. Vocês falaram lá no meu estudo de doutorado, né? Que foi avaliar a eficácia do processo de ensino-aprendizagem, né? E um dos grandes elementos é isso, né? Quanto mais fatores, mais elementos estiverem ali trabalhando para esse sucesso, maior vai ser a chance desse sucesso acontecer, né? Então, é a escola, sim, é o estudante, sim, mas é a família também muito, muito junto. Quando a família acredita, quando a família apoia, quando ela está junto, a chance desse estudante se engajar, de entender, né, a relevância daquilo e desenvolver habilidades para estar nessa jornada, ela se torna muito maior. Então, quando a gente fala de família, eu quero falar menos de cobrança, porque é muito fácil a gente falar assim, vai estudar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É muito a frase, você precisa, você tem que, né? Ou é muito a cobrança, o resultado final, a gente olhar para o resultado final. E aí, meu convite aqui para as famílias hoje é a gente pensar de uma outra forma, né? Em vez de eu cobrar só o resultado final, ou exigir que o outro faça, mudar um pouco a pergunta, né? Como eu posso apoiar, né? Como eu posso ajudar meu filho a desenvolver? Poxa, a rotina de estudo é importante? Porque é uma jornada longa, que nem a gente falou aqui, são uma jornada de 3 anos, não é uma jornada de um dia para o outro. Então, como que eu ajudo o meu filho a criar uma rotina de estudo? Isso, às vezes, exige a gente também, como pai e mãe, abdicar de coisas, né? Porque a gente também, às vezes, não prioriza, né? E fala assim, você tem que abdicar, mas eu não vou abdicar. Mas, às vezes, você não ensina ele a abdicar, né? Então, às vezes, também o pai fala, olha, eu só vou para a festa, nós só vamos para a festa depois que você conseguir terminar de fazer a sua tarefa de casa, o seu estudo. Então, mas o pai também abdicar a mão disso e não colocar assim, é só a sua responsabilidade, mas é nossa responsabilidade. Como é que a gente pode fazer em conjunto? Pensar em temas tão atuais e provocar uma discussão, você ajuda seu filho
né, a levantar argumentos, a ver outros pontos de vistas, né, e não trabalhar em esperar que só a escola trabalhe isso, mas se dentro de casa a gente pode conversar com os nossos filhos sobre o que está acontecendo na sociedade, na realidade nossa, né, então é uma outra forma da gente estar apoiando. Entender que realmente a gente fica com medo, a gente fica ansioso, naturalizar, né, aceitar os sentimentos e apoiar esses sentimentos que vão vir com seus filhos. Ele vai ficar nervoso, ele talvez fique mais estressado na semana ali de prova, né, e também é um papel muito importante da família. Então, a família pode ajudar muito no desenvolvimento de várias habilidades, sobretudo habilidades socioemocionais, para que ele se dê bem nessa jornada aí de preparação para um Enem. Até convido você que está ouvindo a gente aqui a ouvir o nosso episódio da primeira temporada que fala do desenvolvimento de habilidades socioemocionais na adolescência. E a gente toca em alguns pontos, né, relacionados a essa fase que é tão importante, né? Acho que até pensando nesse foco aqui em vestibular, em prova, o quanto que a família pode estimular também, às vezes, o adolescente a fazer um esporte junto com o pai ou com a mãe, porque é importante também, não é só estudar, né? Também tem que ter o lazer, também tem que ter ver a natureza, fazer outras coisas que vão ajudar nesse momento, né? O quanto que fazer uma pergunta também, a gente sempre fala aqui no podcast que o nosso espaço aqui não é um espaço de cobrança, não é um espaço de apontar se está certo ou se está errado, mas um espaço, às vezes, de ver boas práticas, ouvir como que eu posso ajudar meu filho ou minha filha. E eu acho que se você se encaixa, né, no padrão que eu falei, que é o da minha família, que as pessoas só foram fazer faculdade mais velho, às vezes é saber fazer uma boa pergunta, sabe? Às vezes perguntar para o seu filho, o que você fez hoje? Qual foi a discussão? Qual foi o tema da última redação que você fez? Me explica um pouco sobre isso. Isso ajuda seu filho também a aprender a desenvolver argumentação, né? Como você falou agora. Então, às vezes não sentar junto todo mundo, conversar sobre alguma coisa, até na própria escolha profissional, né? O que você pensa sobre isso? Já conversou com uma pessoa que faz isso? Então, acho que o quanto que fazer perguntas, muito mais do que cobrança, como você falou, e muito mais do que ter a resposta. Às vezes eu acho que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto adulto, a gente se sente na obrigação de ter respostas. Mas acho que é um momento de perguntas, né? Acho que é legal reforçar isso também. Legal, Fê. Acho que você toca 2 pontos importantes, né? Um é equilíbrio, né? Então, assim, não é porque é o ano do ensino médio, a gente foca no resultado final ali, que é passar no vestibular muitas vezes, mas tem que ter um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, não é saudável e ele não vai conseguir percorrer esses 3 anos bem, e aí vai ser pior o resultado. Então, a gente tem que saber realmente dividir ali o estudo com outras atividades. Não é só estudar e pressionar, porque quando pressionar demais, você pode pirar ali no final das contas, né? Então, esse é um ponto super legal que você tocou. E outra é que, assim, a gente tá falando aqui de dicas para as famílias, e vamos encarar essas dicas como dicas e não como cobrança, né? Porque eu falo como mãe aqui, tá? Assim que eu me tornei mãe, eu fiquei muito pressionada. Falei, nossa, faz isso, faz aquilo, né? Tem que ser dessa forma. E tudo que eu fazia parecia que estava fora do correto, né? Nossa, mas tá dormindo assim. Nossa, mas você tá dando mamar assim. Nossa, parecia que tá sempre errada. E o que a gente quer aqui com esse podcast, né? Mais do que com esse episódio, eu acho que com esse canal de comunicação com as famílias, é menos a gente colocar cobrança. E sim a gente trazer informação para que a gente possa trazer reflexão e que a gente possa ter formas, aprender em conjunto, né? Então, aqui poxa, vamos refletir, será que eu tô cobrando demais? Será que eu posso tentar? E é difícil às vezes mudar, é difícil às vezes, nem sempre a gente vai acertar e tudo bem, não se cobre se você não acertar. Você também tá num processo de aprendizado, né? Todo pai, toda mãe tá num processo de aprendizado ali. Então, às vezes eu tô cobrando demais e você vai cobrar, isso é inconsciente nosso, de repente a gente tá cobrando, tipo, poxa, cobrei demais, talvez eu tenha que aliviar um pouco mais. Então, é essa a ideia da gente dar dicas para que a gente possa aprender e crescer em conjunto aqui, né? São dicas simples, igual a que a gente comentou agora. O aluno, quando ele vai fazer o Enem, ele tem um momento muito significativo e que vai valer bastante pontos, que é o momento da redação. E às vezes de um jeito tão simples, com essa simples pergunta que uma mãe ou um pai pode fazer, que é: qual foi o tema da redação? Esse tema do último Enem que a gente teve domingo agora, ele foi muito forte. Ele falou da questão da invisibilidade, do trabalho de cuidado da figura feminina. Então, o quanto que um aluno que chega para fazer o Enem, o repertório dele não pode ter vindo dessas conversas que ele teve em casa, das coisas que ele escutou a mãe dele ou a avó dele contando
que elas passaram, né, nesses desafios. Então, isso vai refletir tudo na prova, tudo que ele conversou em família, tudo que ele pode ganhar argumentos. Às vezes ele falou, poxa, eu ainda não tinha parado para pensar, porque ele é um jovem de 16, de 17 anos nesses temas. Então, o quanto que a família entra nisso, às vezes só que começa com uma pergunta bem simples, né? Qual foi o tema da redação? O que você colocaria? O que eu colocaria? É isso mesmo, você provoca ali um momento, a oportunidade de uma conversa que é uma conversa de desenvolvimento, né? E quando a gente pensa assim no dia da prova, né? Na semana que antecede a prova ou naquele dia, você tem alguma dica aqui pra gente de como que as famílias podem apoiar seus filhos, né? Os seus sobrinhos, netos, né? De repente tá com algum parente nessa época com relação à ansiedade, nervosismo, estresse. Que dica que você daria, assim, para as famílias? Eu comecei falando que o Enem é uma jornada de preparação longa, né? Não é de curto prazo. Então, na semana antes da prova, não adianta mais pressionar. Ele não vai desenvolver, não vai sair de um salto. Nenhum estudante vai sair de 400, que é uma nota abaixo da média ali no Enem, só como referência para as famílias. Ninguém vai sair de 400 para 700. Essa jornada de 400 para 700 só acontece ao longo de 3 anos de preparação dentro com o apoio de todo mundo. Então, antes da prova, não adianta mais pressionar. Não é colocar o estudante o seu filho para estudar fortemente. Não, não é. Né? Então, uma semana antes da prova, é acolher, é escutar, é entender que ele vai estar nervoso. E, às vezes, esse nervoso não vai se manifestar facilmente. Ele vai tentar, né, esconder aquilo, mas aí, às vezes, numa conversa, de repente, explode. Explodiu por quê? Será que é porque ele vai fazer uma prova no final de semana e, de repente, ele explodiu em outro canal, em outro momento que não tinha nada a ver com aquilo? Então, vai ter, às vezes, comportamentos diferentes do seu filho. Então, escuta, acolhe, né? Leva para fazer atividades para poder desestressar. Vai provocar ali, né, uma atividade física, alguma coisa assim, para poder realmente deixar ele mais confortável. Então, acho que isso é a preparação uma semana antes da prova. Né? Não é nada mais de pressão, esquece a pressão, porque tudo que tinha que ser feito foi feito ao longo de 3 anos. E não vai ser nessa última semana que a gente vai fazer virar o jogo, assim, né? Eu fico pensando, a gente falou da semana antes, aí do momento exatamente depois que o aluno sai da prova e ele tá ali. Eu lembro que o pessoal vinha e perguntava, e aí, como você foi? Eu não gostava dessa pergunta, eu falava, foi legal, o Enem foi legal, a FUVEST foi legal, eu não falava mais do que isso porque ainda eu ia parar, eu ia corrigir, ia olhar. Então, e nesse momento de quando o estudante sai da prova, quais são dicas, né, para a família? Ou como que a gente lida com o socioemocional nesse momento? Lembrar que quando ele sai da prova, ele sai cansado, né? Então, foram Ele tá de poucas palavras, provavelmente. 4, 5 horas de prova. Então, a tendência quando a gente pergunta assim, como é que você foi? Acho que todo mundo, a gente se sente meio que na obrigação de falar assim, fui bem. Só que, ao mesmo tempo que se ele falar que ele foi mal, ele vai se sentir mal porque ele vai ver que as pessoas, ele já falou que foi mal. Então, sem querer, tem um julgamento social quando você pergunta como é que você foi. Porque tudo quanto é a resposta que ele der, vai ser, de certa maneira, julgado. Vai entendeu? pesar para algum lado. Ou ele vai responder fui bem, sem nem às vezes saber se foi bem mesmo, porque ele não tem o gabarito, ele não corrigiu, ele não sabe. Então, quando ele fala fui bem, ele fala porque ele sabe que o pai e a mãe querem escutar isso, que foi bem. E se ele fala não sei, aí as pessoas vão olhar desconfiadas. Se ele fala que foi mal, as pessoas vão nossa, mas foi mal, já começa a ter a crítica ali. Então, essa pergunta, ela já carrega uma pressão social gigantesca. Então, talvez a gente falar menos, olha, sei que você se esforçou muito, que a prova aconteceu hoje, é cansativo, vamos fazer alguma outra coisa, porque daqui a uma semana você tem uma outra prova, né? Vamos fazer alguma outra coisa pra gente poder agora relaxar, a gente descansar. Eu sei que você deu o seu melhor, né, nesse processo, então acho que talvez esse acolhimento é muito melhor do que a gente... E às vezes perguntar, você foi bem na prova, é querendo ser legal, né? Mas às vezes, querendo ser legal, você acaba não apoiando, né? E dando mais pressão em cima ali do seu filho e da sua filha, tá? Eu gostaria de ser levada para jantar e comer alguma coisa que eu gosto muito. Eu acho que era isso que eu queria ao sair da prova, sabe? Um doce legal, um sorvete legal, sei lá, alguma coisa bem gostosa, né? Vamos fazer algo que vai te deixar feliz. Porque a pessoa sai cansada, sai... né? É muita emoção ali, né? Quando eu dou palestra, eu faço alguma coisa que exige muita energia minha, a primeira coisa que eu quero fazer quando saio é
falar, eu quero um hambúrguer, eu quero um chocolate, eu quero uma coisa assim que me dê... Então, pense nisso, o que pro seu filho é legal, entende? O que ele vai gostar? Então, bora sair pra comer? Vamos sair pra assistir um filme? Vamos fazer, né, alguma coisa pra realmente... Pô, o que tinha que ser feito de melhor ele fez, né? Então, agora vamos curtir um pouquinho, né? Gente, que legal. Então, se você chegou até aqui, a gente já falou um pouco sobre o que é o Enem, a importância dessa prova, o valor que ela tem, né, enquanto uma prova que vai ajudar seu filho, sua filha a tentar várias universidades públicas do Brasil. A gente falou um pouco sobre dicas para você ao longo da jornada, né, de estudo do ensino médio para essa preparação para a prova. A gente falou sobre questões dessa prova que exigem não só habilidades cognitivas, mas socioemocionais, né? Habilidades físicas ali de ficar tanto tempo em uma prova. Trouxemos também algumas ideias de como apoiar seu filho ou sua filha antes da prova, depois da prova. Então, acho que até aqui foi bem legal a nossa conversa. Então, agora chegou o momento de dar dicas para os vestibulandos. Então, você que está escutando a gente, puder chamar o seu filho, a sua filha, é um momento muito rico de a gente ouvir as dicas para quem está aí com o friozinho na barriga, quase na hora do vamos ver de prestar. Quais são as dicas? Legal, vamos falar agora das dicas, né? Eu falei que era uma jornada longa, mas toda essa jornada longa de preparação pode cair, né, por água abaixo se a gente cometer um errinho, um deslize ali no dia ou na véspera da prova, né? Então, a véspera da prova e o dia da prova, eles são muito importantes, né? Então, véspera da prova, né? Eu lembro da prova de resistência, que é uma prova física. Para você fazer uma prova física, né, de resistência, 4 horas, 5 horas de prova, você tem que estar fisicamente bem. Então, durma cedo, né? Durma bem, né? Tenho dificuldade de dormir porque fico ansioso. Então, o que você pode fazer para tentar diminuir a ansiedade, né? Você assistir um filme, né? Às vezes, fazer uma atividade física. Eu gosto de correr. Às vezes, eu corro um pouquinho ali, já me dá uma aliviada e você dorme melhor. Então, pense em coisas que façam você ficar fisicamente bem, que você consiga dormir bem, descansar para o outro dia você acordar disposto ali para fazer a prova, tá? No dia da prova, né? Dia da prova também, se você não se preparar, você pode também colocar tudo por água abaixo. Então, quantas pessoas na época tava no INEP, a gente ficava acompanhando ali, era aquela pessoa que passava por debaixo do portão, era o último a chegar ali, né? Que virava os memes na internet. Eu falava assim, gente, a gente se prepara tanto, são 3 anos, tudo bem que não é a única oportunidade, daqui a pouco, passou um ano, você vai ter um outro Enem, mas é mais um ano esperando um próximo Enem, né? Então, vamos dar margem, né? Às vezes pode furar o pneu ali do carro, às vezes pode acontecer algum imprevisto, então, vamos tentar ser o mais prevenido possível, tenta chegar bem antes no local de prova, né? É melhor você esperar ali no local de prova do que você correr o risco, né, de acontecer alguma coisa, ter alguma intercorrência e você ter que ali esperar mais um ano para fazer uma outra prova. Então, se prepare, vê exatamente onde é o endereço de prova, vê como você vai chegar naquele local, se é sua mãe, seu pai que vai levar, ou se você vai de ônibus, como é que você chega lá. Quanto é o tempo, geralmente, que você gasta da sua casa até aquele local de prova. Vai com mais antecedência do que o normal, porque se acontecer alguma coisa, você consegue ainda chamar um Uber, consegue fazer alguma coisa ali para poder chegar na prova. Então, tudo pode acontecer no dia, pode ter via interditada. Eu já prestei Enem uma vez, quando chegava o trecho final perto da faculdade, não tinha mais rua. Ele virava uma grande calçada e você tinha que ir andando, não chegava com carro, com ônibus, com nada. Então, tudo pode acontecer mesmo. E por mais que toda a equipe que aplica o exame tenta avisar as pessoas que vai ter aplicação naquela região para evitar. A gente avisa, às vezes, prefeitura para que não faça nenhuma obra ali ao redor. Então, assim, tem todo um preparo ali, mas não dá para você garantir que não vai ter nada, né? Então, é bom a gente sempre se precaver e com antecedência. Leve 2 canetas, gente, ou 3 canetas, 5 sabe? canetas, 5 pelo amor de canetas, Deus, leva o estojo inteiro. Mas não fica só com uma caneta. Vai que aquela caneta quebra, vai que aquela caneta falha, vai que aquela caneta... E você não vai conseguir pegar a caneta de ninguém para poder fazer a prova. Então, e a caneta, gente, caneta transparente ali, né? Com aquela... Porque depois, eu tive alunos que na hora ali não entraram, não fizeram prova, porque eu tava com uma caneta e aquela caneta como essa, assim, que não pode, por exemplo, tá? Então aqui temos um bom exemplo. Né? Uma caneta que ela tem que ser toda transparente. Ela tem que ser não transparente. Dá pra ver dentro, né? Então, se prepare com isso.
leve no dia da prova uma água, alguma coisa para você se alimentar. São 4, 5 horas. Você vai ficar com a energia um pouco mais baixa, vai precisar de alguma coisa para levantar essa energia. Então, é um chocolate, é um cereal, alguma coisinha que você possa ali aumentar de novo a sua energia para continuar ali essa jornada de fazer prova. Então, no dia da prova é isso, né? Então, se prepare, não dê espaço ali para imprevistos, assim, porque você vai estar sempre preparado ali para estar antecipando os possíveis imprevistos que podem acontecer. Bom, pós-prova, né? Você tem que pensar que você vai ter um segundo dia, né? Você fez uma primeira prova, mas você vai ter um segundo dia de Enem ou você vai ter outros vestibulares ali para fazer, né? Então, tenta relaxar, tenta descansar, tenta focar. Mesmo que você vai mal e você vai falar assim, poxa, fui mal, e ficar com aquela cabeça ali pensando no que você foi mal, esquece, sabe? Do tipo, cada dia é um dia, não fica pensando, não fica lamentando o que aconteceu anteriormente. Fala, fiz o melhor que eu pude aqui, vou fazer agora a próxima jornada, minha próxima prova, meu próximo vestibular, né? Então, se prepare pro próximo ali que você já tem muitas chances pela frente, né? E falando nessa pressão, uma dica aqui pros estudantes. Depois da prova, como que é aquele momento de corrigir a prova? Ainda mais corrigir o Enem, querer saber se você acertou ou não. Como que a gente pode tornar esse momento, que às vezes ele dá uma pressionada também, né, no estudante? Dá uma pressionada. Eu ficava muito ansiosa, tá? Eu ficava procurando saber quem é que ia liberar gabarito sem ser gabarito oficial, mas que eu queria corrigir. E aí eu acho que isso vai de estudante para estudante. Se você, ao corrigir, isso te alivia, te deixa bem ali, corrige. Se você acha que isso vai te estressar mais, não corrige. Então, acho que você tem que julgar você mesmo, assim, como estudante, o que vai ser melhor para você. Lembrando que eu sempre falava assim, eu vou corrigir, mas eu fui mal às vezes, mas pode ser que todo mundo, quando a prova é difícil, se eu fui mal, todo mundo também, muitas pessoas vão ir mal também, né? Porque foi difícil para mim, foi difícil para outras pessoas também, né? Então, isso não significa nada ainda, né? Mas eu me sentia melhor corrigindo. Então, acho que vai para de cada estudante. Você prefere corrigir ou você prefere esperar o resultado final ali na frente? Então, aí é você que se julga ali, né? E não esquecer de aproveitar a oportunidade de corrigir para aprender também com aquilo. Porque às vezes eu ficava, errei essa questão de biologia, mas não parava para olhar exatamente porque eu errei. Naquela prova, o meu erro eu poderia ir melhor na outra, porque já pensou se cair de novo na outra prova uma questão que usa o mesmo princípio e você não revisou quando você errou e você vai errar de novo na próxima prova, né? Eu já preferia não corrigir até terminar aquela prova. Por exemplo, o Enem, a primeira tem 2 dias de prova. Eu preferia corrigir só depois do segundo dia. Tem gente que prefere também, né? Porque aí eu já não ficava nervosa. Se vai mal, você já desanima, às vezes, né? Ou se vai bem, já fica ali. Não, fui bem, agora eu tô tranquila. Então, eu gostava de ir depois, mas acho que vai muito da pessoa, né? É de estudante para estudante. Acho que também tem algumas dicas preciosas durante a prova que vale a pena mencionar. Uma é assim, quando a gente começa a fazer prova, tem aquele estudante que com 1 hora, 2 horas de prova tá levantando e saindo, né? Tem um mínimo que você tem que ficar dentro de sala de aula, quando dá aquele horário mínimo, já tem um monte de gente se levantando e saindo. E aí, às vezes, tem pessoas que ficam agoniadas, já tem gente saindo, e agora? Então, a minha dica é que não se preocupe com as pessoas que estão saindo, tá? Com 1 hora, 1 hora e meia de prova, ali rapidinho. Fazer a prova rápido não garante melhor resultado, não significa nada, né? A prova ela é feita para você ocupar todas as 4, 5 horas. Então, geralmente, os alunos que vão melhor são os estudantes que são os últimos a sair, e não são os primeiros a sair, né? Então, a não ser que você seja uma pessoa com QI muito, muito, muito elevado, sabe? Um ponto fora da curva, que você consegue fazer toda a leitura e toda a resposta em 1 hora e meia, 2 horas, é uma exceção, tá? Seria uma exceção. A maioria das pessoas que vão bem são as pessoas que vão sair com mais tempo de prova, porque a prova é uma prova para ser feita em um tempo maior. Ela exige muita leitura, exige muito de você. Então, não se preocupe, não fique mais ansioso quando as pessoas começam a sair, né? Você pensa, não... meu pensamento na época era assim, quando eu ia fazer vestibular. Não é esse que vai estar na vaga. Tchau, né? Não é esse que vai pra vaga. Já vai ver. É menos um pra concorrer comigo. Eu adorava ver carteira vazia. Eu via carteira vazia e falava, vai menos dando uma um. paz. E eu sempre era um dos que assinava a ata por ser um dos últimos alunos pra estar na prova. Sempre. Uma outra dica é pela forma como que... Aí é uma dica específica para o Enem, tá? O Enem, ela usa a teoria de resposta ao item no processo, né? E quando a gente fala de teoria de resposta ao item, a gente vê consistência do desenvolvimento da habilidade. Nessa análise, eu não vou explicar tecnicamente aqui como que é o processo,
Mas se questões fáceis, elas tendem a penalizar mais o estudante em termos de nota, proficiência, do que as questões, ou acertar uma questão muito difícil, tá? Então, deixar questões fáceis em branco é muito ruim, né? Então, eu sei que o fácil é relativo, mas pensa no fácil para você, tá? Se aquela questão era fácil para você e você não respondeu ela, você sabia a resposta e você não respondeu ela, é muito ruim quando isso acontece. Isso vai te penalizar mais do que se você acertar por acaso uma questão super difícil, a mais difícil da prova, você acertou por acaso. Ela vai contar menos do que você ter deixado em branco ali uma questão fácil. Questão em branco é erro garantido. Então, aqui 2 dicas. A primeira é, não deixe questão em branco. Se a questão em branco é erro garantido, chuta, pelo menos você tem uma chance de acertar. E de esperança, como os alunos qual é a sua técnica ali para você chutar, mas assim, não deixe questão em branco. Se não sabe, chuta alguma. É melhor você chutar e tentar acertar do que você deixar em branco, que é erro garantido, tá? E a segunda dica aqui nessa parte é tente não deixar questão que para você era fácil em branco, você não respondeu. Então, a ideia é você ler toda a prova. Aí cada um pode usar a estratégia que tem, né? Tem gente que lê tudo e depois vai respondendo. A minha estratégia específica era, eu seguia a sequência da prova ali. Se eu lia uma questão e percebia que ela era muito difícil, que ia demandar muito tempo meu, eu deixava ela para depois, passava para a próxima, começava a fazer a próxima e ia seguindo. Para garantir que eu conseguia ver a prova inteira. Depois terminei a prova inteira, agora eu vou voltar nas questões que vão me demandar mais tempo e que são mais difíceis, que tem mais chance de eu errar. Aí eu voltava naquela, escolhia, vou pegar essa. Poxa, tá faltando 10 minutos para acabar, agora eu vou começar a chutar. As que não respondi ainda, eu vou começar a chutar. Então, essa era a minha estratégia. Mas acho que cada um pode pensar numa estratégia própria, lembrando de não deixar nenhuma questão em branco e de garantir que você responda as questões que você sabe, as questões que são fáceis para você. Eu posso falar isso de experiência pessoal. Eu fiz o Enem quando ele foi a primeira aplicação desse novo formato e chegou na prova de matemática, não deu tempo de eu terminar, tinham faltado algumas questões. E aí eu chutei e falei, nossa, em matemática eu vou mal, porque eu não consegui responder tudo. Mas as questões que eu tinha feito eram questões que eu sabia e que eu tinha tentado fazer. E no final, a minha nota de matemática foi a maior de todas, porque aí depois eu entendi o que realmente eu sabia, o Enem reconheceu que eu realmente sabia. Tinha consistência, que você tinha domínio. E aí você recebeu uma nota boa. Então capricha, pessoal. O que você sabe, faz mesmo. E não fica focado nas outras pessoas. Essa dica que a Cami dá é muito importante. Às vezes a gente fica olhando o outro, fica olhando o que tá acontecendo. Tem gente que tem aquela cara de que tá fazendo tudo perfeito e a gente fica tenso, mas foca na sua prova. Olha só pra baixo e vai fazendo só a sua prova, né? É isso que importa. E legal saber que você fez a primeira prova de 2009, porque a gente estava em papéis diferentes. Você estava montando a prova, fazendo a prova e você estava executando a prova. E muito a gente legal. tá aqui hoje falando sobre o Enem, pessoal. Muito bom. E 5 horas de prova, o aluno tá fazendo lá a prova, começa a bater aquela distração, falta de foco. Qual uma dica para ele acordar para continuar a prova, por exemplo? Começou a se desviar, toma uma água, come alguma coisa que você levou, vai ao banheiro às vezes, né? Porque às vezes levantar, ir ao banheiro, lavar o rosto, ajuda. E aí volta a concentrar de novo. Então, percebeu que não insiste. Começou que tá muito disperso, não insiste, faz alguma outra coisa para você quebrar e começar de novo. Bacana. Então, aqui a gente está fechando o nosso segundo bloco e nós falamos várias dicas para você vestibulando. Então, pense, você se preparou ao longo de 3 anos, esperou muito esse momento do ano. Então, não vamos deixar esse momento ir por água abaixo. Presta atenção no horário, no local de prova, tanto do Enem ou das próximas provas que você vai fazer aqui. Presta atenção no nome do lugar, no nome da rua, para não ter nenhum tipo de confusão. Ninguém aqui quer virar meme, como a gente brincou agora há pouco. Foca na prova, não olha para quem está saindo, quem está entrando, é você naquele momento. E depois você vai ter os momentos de correção, tudo isso, tudo faz parte. Então, vamos levar isso como momentos de aprendizado. Pensa que o Enem vai pegar a sua consistência. Ele vai ver o que realmente você soube fazer. Então, chegou a hora de você mostrar como foram esses anos de ensino médio no Enem. E não deixar o nervosismo sobrepor tudo que você se preparou para esse momento, né? E se você que está ouvindo a gente é família e o seu filho não estava aí junto com você,
Leva para ele essas dicas também, senta, pergunta o que ele está precisando, arruma essas canetas transparentes, deixa umas 4 ali à disposição para ele, pega umas 2 garrafinhas de água. Não conta que vai comprar água no dia, na frente, porque vai ter um ambulante. Não, leva a garrafinha de água, leva suas coisas, já compra ali um docinho, um negocinho, alguma coisa que você sabe que não vai atrapalhar e vai ajudar ele nesse momento. Então, é muito legal a gente pensar em todos esses pontos aqui, né, que são importantes para esse momento, que é tão difícil, mas passa, né, gente? Passa. E nós aqui da Geek, a gente tem uma ferramenta muito poderosa que nós chamamos de Geek Test. O Geek Test é uma prova que ela está dentro do Geek One e as escolas selecionam qual é a prova que o estudante vai fazer. E ali ele tem uma simulação, ele consegue, a partir de habilidades e competências, a gente consegue ver qual a nota que ele tiraria se ele prestasse o Enem naquele dia. E a nossa margem de proximidade com a nota real que o estudante tira é muito alto. As questões que a gente aborda são todas questões novas, não são questões repetidas que foram usadas em outros Enems. Elas são criadas dentro da mesma estrutura que o Enem é criado, então com toda a matriz de habilidades do Enem. E a gente tem essa prova também para o ensino fundamental, anos finais, né, que é o Geek Test SAEB, que ele vai olhar um pouco ali para a prova do SAEB. Então, é muito legal você, família que está ouvindo a gente, estimular seu filho a fazer o Geek Test e fazer com seriedade, porque muito mais do que uma nota, dele saber ali o quanto que ele mostrar para as pessoas a nota que ele tirou, é ele ter essa consciência de onde ele precisa se dedicar mais, onde ele precisa estudar mais, qual é ali a área do conhecimento que ele precisa dar um foco maior. Professores também que estão ouvindo a gente, estimulem os estudantes a fazer Geek Test, né? Coordenação, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, estimula a fazer pelo menos 2 Geek Tests para o ensino médio no ano, para que esse estudante tenha a comparação do primeiro semestre para o segundo semestre, né? É muito legal, é uma prova, se você não conhece, procura conhecer, porque é uma prova incrível, é uma entrega incrível e muito personalizada. E hoje eu diria no mercado que é a melhor prova que tem, que faz essa comparação e que chega próximo, né? E como eu falei lá no começo, com a nota que o estudante tira ali no Geek Test, ele consegue fazer essa simulação para ver qual a prova que ele quer prestar, né? Qual vestibular, qual curso, qual faculdade, e ver o quão distante ele está daquela nota de corte, para que ele possa se dedicar mais, às vezes fazer uma trilha específica de uma área do conhecimento que tem na escola dele, ou algo mais voltado ali para essa dificuldade maior que apareceu, né? Além disso, aqui na Geek a gente tem uma jornada para famílias, né? A gente tem essa jornada com várias ações, conteúdos especiais, todos voltados para vocês, né? Pais, mães de estudantes das nossas escolas parceiras. Então, você consegue acessar pelo nosso Instagram, pelo YouTube da Geek, você consegue ver tudo que já foi feito da jornada e também ver os nossos próximos encontros aí para a nossa jornada de famílias. Bacana, então, o seu filho já deve ter feito vários Geek Tests ao longo desses anos de ensino médio. Domingo vai ter mais um, só que não vai ser Geek Test, vai ser o Enem. A gente está aqui para desejar uma boa prova, boas provas aqui nessa reta final do ano. E estamos chegando no encerramento do nosso episódio. E como a gente tem feito sempre nos nossos podcasts, a gente tem uma rotina de pensamento. Então, se o seu filho é aluno da Geek, ele já deve ter feito em alguma das aulas. A gente vai fechar esse podcast com cada um falando, completando essa frase. Antes eu pensava, agora eu penso. Então, Fê, depois dessa conversa sobre o Enem, sobre dicas, preparação para o Enem, o que você tem a dizer no seu antes eu pensava, agora eu penso? Antes eu pensava que era uma fase difícil só para o estudante. Agora eu penso que é uma fase difícil para a família também, né? E que tem que estar todo mundo junto para que a gente consiga um resultado legal para todo mundo, né? A gente consiga ter... Acho que se a gente perguntar para qualquer pai, qualquer mãe o que ele deseja para o filho dele, a resposta sempre vai ser que ele seja feliz. E aí acho que isso também conversa, né? O quanto que ele tá satisfeito, o quanto que ele consegue passar pelas dificuldades, pelas frustrações com o apoio da família também, né? Cami, qual que é o seu antes eu pensava, agora eu penso? Pensou muito próximo de mim, assim, né?
Na hora que o Lê falou do antes, eu pensava, agora eu penso, foi que veio na cabeça, né? Antes eu pensava, quando eu era estudante, né, que esse momento vestibular era uma responsabilidade minha, era eu, né, era a carga toda em cima de mim. E hoje, depois de ter passado ali como, né, gestora de uma empresa de educação, como gestora de provas do Enem, como mãe ali, hoje cada vez mais eu encaro, né, que a prova do vestibular, ou o sucesso ali no meu filho, ou dos nossos filhos ali, é muito mais um trabalho em equipe, de todo mundo trabalhando de uma forma unida, né? Então é um trabalho da escola, um trabalho do pai, da família, e o quanto que eu posso, eu como mãe, ajudar ali meu filho e minha filha a ter sucesso acadêmico, a ter sucesso ali nessa jornada. Antes eu pensava como era importante as famílias estarem presentes nesse momento do Enem, de uma certa forma, mostrando a importância, de uma certa forma até cobrando o filho para ele não perder o ritmo. E agora, depois do que a gente conversou, gostei muito de uma frase que você trouxe, Cami, que a família vai dar o exemplo de como ela está prestando junto. Então, filho, hoje a gente tem uma festa, mas eu vou estar aqui com você até o momento que você acabar para a gente ir junto, porque a gente está junto nesse ano de prestar vestibular. Então, é pelo exemplo, é por mostrar mesmo que a gente está sentindo o que ele está sentindo e vamos encarar tudo junto. E o nosso episódio chega ao final, mas fiquem ligados nos próximos. Essa nossa temporada tá muito legal. Vejam também as 2 temporadas anteriores, né, sobre inteligência emocional e a relação com o digital. Sigam a Geek nas redes sociais, @geekeducação, no YouTube, no Spotify. E conversem com a gente lá também, deixem o que vocês estão pensando, o que vocês querem para as próximas temporadas. A gente está aberto para ouvir também o que vocês... Coloquem aí nos comentários. Exato, pode colocar. Então, eu quero agradecer muito, Cami, a sua participação aqui com a gente. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória antes da Geek, né? Ver as dicas que você traz aqui para as famílias, para os estudantes. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente até agora. Você quer deixar algum recado final para as famílias? Eu quero só agradecer o convite novamente. Foi muito gostoso esse bate-papo, passou muito rápido aqui. Eu falo, que nem eu vou repetir, né? É muito gostoso falar de avaliação, assim. Eu tenho um carinho imenso por essa área. Então, falar de avaliação para mim é muito bom. E para as famílias, tamo junto, né? A gente tá aprendendo, é difícil mesmo ser pai e ser mãe. Então, vamos junto e aprendendo, ouvindo podcasts, né? Para conseguir fazer o melhor ali e se tornar uma pessoa melhor para os nossos filhos, né? A gente sempre se torna melhor para os nossos filhos. Com certeza, obrigada. Acho que se você tá ouvindo a gente, você já quer melhorar em muitos aspectos, né? Então, acho que esse é um caminho mesmo, né? E a gente tá junto para continuar esse papo que vai para além da sala de aula, para muitas questões da vida. Então, é isso. Nós terminamos o nosso episódio de hoje. Obrigada. Obrigado.